Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Neste podcast de hoje, nós recebemos o professor Joseph Júnior, da sede Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, Joseph. Oi, Danilo. É uma satisfação estar aqui. Bem, pessoal, em nosso podcast de hoje, nós vamos falar sobre o mito da Serra da Mantiqueira, essa região tradicional do nosso país que abrange 3 grandes estados, sendo eles São Paulo, Minas Gerais e também Rio de Janeiro. E o Joseph vai nos falar justamente sobre esse mito. Ele escreveu uma canção, inclusive, chamada Chora, Serra, Chora, que narra esse mito. Enfim, uma canção belíssima, que nós vamos ouvir durante esse podcast e ao final também. E justamente nós vamos falar sobre o aspecto simbólico desse mito. Mas antes de você falar do mito em si, Joseph, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que significa o mito e qual a importância de compreender a mitologia. Isso é muito importante para a gente começar o nosso podcast já com esse viés filosófico, entendendo com um pouco mais de profundidade do que se trata um mito. É curioso, porque se você vê no livro Mitologia Grega, de Junito de Souza Brandão, você vai ver que mito vem do grego myth, que significa segredo, né? Estar em segredo, guardar em segredo. Ou seja, é uma história que possui algo inserido ali, algo escondido ali, não propositadamente escondido, mas é uma história que guarda um significado que as pessoas não têm claramente, não conhecem claramente o sentido se não tiverem uma chave para poder interpretar essa história. Em função disso, durante um período, mito, o que era mito, foi considerado historinha para criança, alguma coisa absurda, que não é realidade, o que não é verdade. O mito, ele é uma realidade, mas a nível psicológico. Ele fala da origem do homem ou fala da origem do mundo em uma linguagem cifrada. Então, por isso, precisamos das chaves para poder interpretar e saber exatamente o que significa. De uma maneira geral, essa chave não é algo que seja de conhecimento popular. Acredito que agora esteja se popularizando, a gente já vê bastante palestras que abordam esse tema. Nova Acrópole mesmo, nós temos várias palestras que abordam esse tema, dão algumas interpretações dos mitos. Então, está se tornando, hoje em dia, um pouco mais popular. E aproveitando o ensejo, quando você fala que tem se tornado um pouco mais popular, nós podemos notar isso através de grandes mitólogos, como, por exemplo, Mário Rosso de Luna, o próprio Mircea Eliade, Helena Blavatsky, inclusive o Joseph Campbell, não é? Que traz o livro O Poder do Mito. Então, eles falam dos mesmos assuntos, isso tem se tornado mais popular ou tem voltado mais à tona, como você bem menciona, não é isso? Exatamente. Inclusive, nós temos como exemplo aí a saga de Star Wars, né, que é uma saga que realmente foi muito popular, faz sucesso até hoje. Por que faz sucesso? Faz sucesso justamente porque fala da saga heróica do ser humano. Então, o George Lucas, como era amigo do Joseph Campbell, trouxe para o cinema esta saga, que não tem nenhuma diferença com os mitos da antiguidade, que falam justamente dessa questão da saga heróica. Herói vem de hieró, que significa deuses, né? Que remete a essa questão divina dentro do homem. Então, a saga heróica do ser humano fala sobre essa luta que ele precisa travar para conquistar a si mesmo. É por isso que tantas pessoas se identificam com a história de Star Wars. Fala justamente desse ser humano que precisa se conquistar. No caso, o mito da Serra da Mantiqueira, na verdade, deixa eu dizer o nome aqui, que é Amantiquir. Amantiquir é um nome tupi que significa serra que chora. Esse mito fala da criação, no caso da Serra da Mantiqueira, mas quando observamos a fundo, vemos que ele
remete à criação do mundo, porque fala do momento em que o Sol começa o seu traçado no céu, nascendo, morrendo. E é muito legal, porque nós vemos em várias civilizações diversas histórias que falam justamente dessa ideia da criação do mundo. Então, o mito da Serra da Mantiqueira conta a história do Sol que se apaixona pela princesa índia Tupi. E aí ele passava dias e noites lá no céu, parado, contemplando a sua amada, que por sua vez também ficava a contemplá-lo. As plantações a partir daí começaram a se secar e já não havia mais noite, a paz já não reinava. Então, a lua, entristecida porque uma mulher havia roubado a atenção do Sol, vai reclamar com o deus Tupã. E aí Tupã, descontente com aquela situação, ergueu uma montanha para esconder a bela Índia Tupi ali. Bem, o Sol, não vendo mais a sua amada, se encheu de tristeza e sangrou em poentes vermelhos. A lua, vendo a dor do seu amado, chorou infinitas estrelas. Mas nenhum choro foi mais triste que as lágrimas da bela princesa índia, que nunca mais pôde ver a seu amado. Ela chorou, chorou rios, chorou cascatas, chorou fontes, cachoeiras de lágrimas. Seu povo esqueceu seu nome, mas passaram a chamá-la Amantiquir, ou Serra que Chora. Na verdade, esse final aqui eu acabei lendo porque eu queria passar um pouco da poética do que é muito belo, muito bonito. Eu particularmente gosto muito, né? E o interessante é que, enquanto você fazia a leitura, vieram à minha mente várias imagens, todas muito belas, porque esse mito remete muito a esse aspecto da beleza, e isso é muito interessante. É verdade. E reza a lenda que você passando por lá, ainda hoje se pode ouvir o choro da princesa, né? Os soluços. É muito legal, é muito legal. Agora, eu gostaria que você falasse um pouco, Joseph, justamente desse livro que você leu, de onde você extrai o material para sua letra, para sua música, e também como se deu esse encontro com esse livro que narra esse mito, como foi esse processo? Pois é, a gente tirou esse mito do livro, que tem o mesmo nome, Amantiquir, que é um livro de fotografias do fotógrafo Ricardo Martins, muito belo, um trabalho fantástico. Interessante é que, vendo esse livro, a nossa diretora nacional pediu que fizéssemos uma peça teatral. Na verdade, a ideia da música surge para ser uma trilha da peça. E aí eu peguei o livro para ler a história, o que estava sendo pedido ali, e eu te diria o seguinte, que a letra e a música vieram do próprio mito. Esses mitos vão falar de determinados momentos, seja da humanidade ou seja do mundo, como, por exemplo, no caso do mito Inca, essa passagem do Sol começar a girar também está presente, que é uma passagem que fala que quando Titi Viracocha foi a um lugar chamado Tiwanaku, e ali fez o sol e o dia e ordenou que o sol começasse seu curso, que ainda prossegue. Ou seja, a gente consegue perceber a semelhança, né? Do sol entristecido porque não podia ver a sua amada, se pôs e passou a nascer e a morrer, nascer e a morrer. Você vê que isso traz uma mensagem a respeito do nosso cosmos, né? Fala do Sol, fala da Terra, fala da Lua. Ou seja, em Nova Acrópole, em função de fazermos esse estudo comparado das tantas várias civilizações, a gente consegue perceber as semelhanças que existem em todos esses vários mitos. É muito interessante a gente notar esse sentido de unidade que tem. Agora você vê um povo Inca, que vivia tão distante do povo Tupi, ter uma história que se assemelha. Isso nos aproxima. E é muito interessante isso porque nós podemos notar em várias civilizações, em várias culturas, um processo semelhante em
tempos diferentes da história, ou seja, as pirâmides egípcias e tempos depois descobrimos as pirâmides astecas também, ou seja, buscavam a mesma essência, a mesma sabedoria, algo que os unisse dentro de um aspecto espiritual, simbólico, mitológico. Isso é muito curioso, porque nós imaginamos que essas culturas antigas eram ignorantes, eram atrasadas em termos de ciência e de outros aspectos também, quando na verdade talvez nos falte um elemento mais filosófico para entendê-las. Exatamente. Quando estudamos um pouco mais a fundo, a gente começa a ver essas semelhanças que há entre os povos. E é uma semelhança que quando a gente começa a perceber, a gente começa a compreender que o que é diferente entre os povos está simplesmente na forma. Ou seja, a forma de se contar que o Sol começou a se mover é uma no mito tupi e, né, é outra no mito inca. Mas é justamente sobre isso que fala, sobre uma sabedoria humana muito antiga, que já olhava, já tinha essa relação com as estrelas, com a natureza, com o cosmos, né? E que nós precisamos resgatar, né? Ficamos muito dentro de prédios, de concreto, a gente precisa ter um pouco mais essa proximidade. Mas a gente vai ter essa proximidade com a natureza quando a gente tiver a capacidade de ouvir a própria voz interior. Para isso, existem outros mitos que são os mitos da guerra interior. O mito do herói. O mito do herói que é aquele que conquista a si mesmo, dentro de si mesmo, e em função disso ele consegue externalizar essa conquista. Agora, quando nós lemos o livro, o Joseph, é interessante porque ele trata de outros elementos também que compõem ali a Serra da Mantiqueira, ou seja, de outros elementos simbólicos. E eu gostaria que você falasse um pouco, porque há uma riqueza muito grande nesses elementos. Tem, por exemplo, a Mãe do Ouro. A Mãe do Ouro, inclusive, é bem conhecida, já teve até samba enredo contando a história dela. Se dizia que era uma mulher loira que aparecia e mostrava aonde tinha ouro, né? Os exploradores, essas coisas assim. Existe também o gigante adormecido. O gigante adormecido também é um elemento mítico, aparece na Serra da Mantiqueira. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma pedra lá que todos, né, desde criança eu ouvia falar como gigante adormecido. Mas, por exemplo, no caso do gigante adormecido, eu ouvi num mito hindu a história de um gigante que devorava os homens. Mais uma vez, um elemento que está em vários mitos de várias civilizações. E que fala do homem, né? Fala dessa coisa do homem que quer devorar e que está adormecido, né? Quando a gente fala do despertar do homem, aquele gigante que fica adormecido, ele precisa despertar, está falando justamente desse homem que está mais preocupado em comer e dormir, entre aspas, né? E que precisa alimentar outros elementos mais sutis de si mesmo, descobrir o ouro que ele possui dentro de si. Ou seja, esse gigante adormecido do mito hindu fala desse ser humano que precisa de despertar, que é o mesmo gigante adormecido aqui da Serra da Mantiqueira. Às vezes o pessoal pergunta, mosca de fogo? São os vagalumes. Se dizia que na Serra os exploradores tinham medo porque não conheciam, né, os vagalumes. Então, quando viam aquele monte de vagalumes, corriam de medo. Então, se dizia que a Mãe do Ouro, né, quer dizer, a natureza, protegendo desses exploradores que queriam devastar a natureza, e aí, com medo delas, eles fugiam. Bem, Joseph, para encerrarmos o nosso podcast, eu gostaria que você falasse de uma maneira ampla, no mito como um todo, ou falasse de algum aspecto particular, mas fazendo uma síntese e uma relação prática com as pessoas que nos ouvem nesse podcast, para que nós possamos, de alguma maneira, entender esse mito um pouco mais profundamente no nosso dia a dia, na vida que levamos, e para que possamos levar algum desses elementos para a nossa realidade, para que nós possamos usufruir desse mito, desses símbolos, de uma maneira útil e eficaz, para que possamos, enfim, aplicar algo disso, de algum entendimento, em nossas vidas. A
Primeira coisa que eu gostaria de ressaltar aqui sempre vou trazer isso, né? Que é a reflexão sobre um povo, né? Que sempre viveu nessas terras aqui, nos traz um legado. Um legado que nos remete diretamente à sabedoria humana. E somos muito ignorantes em relação a isso. Sabemos muito pouco. Na verdade, nos interessamos pouco. Deveríamos nos interessar mais. Inclusive, no mito, quando a princesa é aprisionada e começa a chorar rios e cascatas de lágrima, esses rios e cascatas é que dão o início da vida na Serra da Mantiqueira. Aí a gente percebe, né, que o quanto eles relacionavam a questão da água com a vida. Hoje, por exemplo, quando uma sonda, né, uma nave é lançada na Lua ou em Marte, o que eles procuram? Eles procuram água, porque eles sabem que a vida está relacionada com a água. Então é mais ou menos a mesma relação. Nós mantemos o mesmo parâmetro em relação à vida. Bom, por fim, esse mito fala da natureza, fala da vida, fala da relação do homem com esse mundo em que ele vive, com esse cosmos em que ele faz parte. Imagina que a gente não vê um nascer do sol, por exemplo. E imagina que o Confúcio nos fala que uma ordem política deveria expressar uma ordem cósmica. Agora, se não conseguimos nem observar um nascer do sol, por exemplo, como poderíamos captar do cosmos essa ordem para poder reproduzi-la na nossa vida ou na nossa sociedade? Então é essa pergunta que eu gostaria de deixar para que pudéssemos refletir. Bem, Joseph, e agora para encerrarmos oficialmente o nosso podcast, vamos deixar tocando então, na íntegra, a sua canção Chora, Serra, Chora. Chora, serra, chora, chora, mantiqueira. Queira ou não queira, o sol já foi embora. E agora só na próxima manhã quem ordena é Deus Tupã. Por justiça a lua então desiludida manteve a princesa índia escondida. Escondida e da fonte nova nasce vida. Mãe do ouro protege, dá-nos alento. Chama, mata os seus milhares de olhos atentos. A noite põe moscas de fogo a brilhar. E não te esqueças que o gigante tem que acordar. Chora, serra, chora, se tuas verdes vestes a brilhos celestes também foram embora. Clama sempre ontem, hoje e amanhã. Quem ordena é Deus Tupã. Por justiça a natureza então perdida brindará com renascer de nova vida. Nova vida, vida nova, primavera em teu coração.
A noite põe moscas de fogo a brilhar e não te esqueças que o gigante tem que acordar. Chora, serra, chora, se tuas verdes vestes a brilhos celestes também forem embora. Clama sempre ontem, hoje e amanhã. Quem ordena é Deus Tupã. Por justiça a natureza então perdida brindará com renascer de nova vida. Nova vida, vida nova, primavera em teu coração. E para aqueles que queiram nos contatar, acesse o nosso e-mail podcast@nova-acrópole.org.br. E para saber mais sobre a Nova Acrópole, acesse o nosso site nova-acrópole.org.br. Até a próxima!